Pegue aí a palavra de Deus e abra comigo em Mateus capítulo 5, no verso de número 9. Diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens e temos aprendido bastante nesses últimos dias, nessas semanas, falando a respeito das bem-aventuranças. Nós estamos falando também das beatitudes, assim também se chama, que o Senhor liberou ali no monte, e uma multidão acompanhou Jesus, e Jesus inicia o Sermão da Montanha, falando sobre as bem-aventuranças. As primeiras bem-aventuranças de respeito do relacionamento do homem para com Deus, e as demais bem-aventuranças diz respeito de como nós devemos nos portar diante do nosso semelhante, diante dos homens, se cumprindo também o que Jesus resumiu os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. Primeiro o homem precisa se relacionar com Deus, porque só depois que o homem se relaciona com Deus, ele pode se relacionar com o seu próximo. Primeiro ele precisa ter um encontro com Deus. E Jesus diz sobre a paz, os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que portam a paz, e não somente portam para com eles, mas também de alguma forma transmitem essa paz. E na Escritura diz que Deus, ele é um Deus de paz. O próprio Cristo Jesus, ele é chamado de o príncipe, da paz, ou seja, ele é o líder da paz. Ele é o único capaz, de fato, de trazer paz para os corações, paz verdadeiramente para a humanidade. E na Escritura Sagrada, para você ter ideia, existem 400 referências no que diz respeito à paz na Bíblia. A Escritura começa com paz no jardim do Éden ali, e ela termina também falando de paz em Apocalipse. Começa na paz, inicia-se a humanidade vivendo em paz no Éden, em Gênesis, narra isso, e termina ali, fala sobre a eternidade de uma vida de paz. E a palavra paz, amados, no hebraico está ligado ao bem-estar em geral do ser humano. A palavra paz também no hebraico, diante do contexto da Escritura, está ligado à libertação do mal e à presença de todas as coisas boas. E quando a gente fala sobre paz, essa paz que excede todo o entendimento humano, como Paulo fala em relação a Deus e a sua paz, ela é uma paz que independe da situação que eu estou vivendo. Se eu estou com um problema familiar, independentemente disso, eu preciso manter a minha paz com Deus. Se você está com problema no teu relacionamento, problemas financeiros, problemas de saúde, ainda assim, você precisa manter a tua paz no teu coração. E isso vem direto do próprio Cristo. Olha só, acompanhe comigo aí. João capítulo 16, no verso de número 33. Quando a gente olha para a humanidade, a gente não consegue ver paz. Quando a gente olha num contexto geral para a humanidade, a gente vê fome, a gente vê violência, a gente vê guerras, rumores de guerras, problemas sociais, depravações, muitas coisas que perturbam a verdadeira paz, ou deturpam a verdadeira paz. Mas Jesus sabe disso tudo, amados. Tem gente que acha que Deus é indiferente. Muitos ateus dizem que Deus é indiferente porque ele vê todo o sofrimento da humanidade e não faz nada, Muitos falam isso. Olha o que diz aí no verso 33.
16:33 de João. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Então a paz, ela está muito mais relacionada à tua comunhão com Deus do que qualquer outra coisa externa, ou qualquer outro fator externo. Tenho dito isso para que em mim tenha paz. E essa paz vai transcender. Olha só como é que ela transcende, ó. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de vir, com aquilo que Deus preparou para o ser humano. A verdade é que quando você, por exemplo, você vai no mercado, principalmente quando você vai no hortifruti, quando você vai no setor de legumes ou verduras, a aflição já vem na hora, né? Sobe aquele negócio no coração, né? O coração começa a palpitar mais forte. Parece até que você está tomando uma facada, né? Ai, meu Deus do céu. Quando você olha para a cenoura, na situação atual do nosso país, e você olha para a cenoura a R$14 o quilo, aí vem aquela aflição, né? Jesus Cristo. Quando você olha para o tomate, vê o tomate a R$12 o quilo, né? Estou falando do que eu vi, tá, amados? Olha que eu fui no hortifruti. É engraçado, né? Há uns mais ou menos 2 anos atrás, eu me tornei vegetariano. Aí quando eu me tornei vegetariano, eu falei, poxa, que legal. Vou me alimentar de bastante verduras e legumes, proteína vegetal, lentilhas, né, grão de bico e tudo mais, ervilha. É barato essas coisas, né? Agora quando eu vou no mercado, eu falo, Jesus, o negócio tá... As aflições do tempo presente, elas estão aí. É claro que as leguminosas, as verduras, está desse jeito porque houve uma crise no nosso país, uma crise hídrica, né? Há muito tempo atrás já se falava que o Brasil ia sofrer uma crise hídrica, eu acredito que vai abaixar. Mas outras coisas não, outras coisas que são essenciais, né? Estão a cada dia subindo mais e mais. Eu não como carne, mas eu sei que muitos de vocês comem carne, e praticamente muitos já não estão mais comendo carne, pelo preço absurdo que está, né? Todo mundo está partindo para o frango e para o ovo. E até o ovo também, houve um acréscimo absurdo, né? O ovo também, que é a minha proteína também, a única coisa que eu como praticamente de origem animal é ovo e queijo, né? E laticínios. Até o ovo também subiu, né? Está tudo tão caro. Isso aí me lembra das palavras de Jesus quando se fala das aflições. Nós sofremos aflições de todos os lados, irmãos. Nós sofremos com os nossos maus políticos. Nós sofremos a economia no nosso país, nossa moeda desvalorizando a cada dia, até que houve o freio na desvalorização, mas nossa moeda se desvalorizando. Nós vemos a cada dia mais uma desigualdade social terrível. Nós, no fundo do nosso coração, poxa, nós queremos estar todos bem. Mas, como a gente já falou sobre os últimos dias aqui, as aflições, elas vão vir, amados, e essa parte econômica, essa parte dos alimentos caros, né? Nós tivemos aí, nós estamos saindo de uma pandemia, agora vem aí rumores de uma terceira guerra mundial, vários embargos na Rússia, estamos sofrendo também economicamente, a gasolina aumentando a cada dia mais. Essas são as aflições, mas olha só que legal. Mesmo diante disso tudo, a gente está aqui e a gente cantou agora há pouco. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Mesmo a gente passando as aflições quando a gente pisa no mercado, mas a gente tem uma alegria que vai muito além disso. Vai muito além de aflições econômicas, de problemas de saúde, de qualquer problema, porque, amados, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, amados. E é essa alegria que vai pujar a cada dia mais no teu coração, irmãos. Não espere muita coisa dessa vida, amados,
Por isso que Paulo já pregava e dizia: se esperarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Essa vida é uma vida de aflições. Para você ter ideia, a capital dos Estados Unidos é Washington, né? O que Washington é conhecido? Qual é um monumento muito famoso, né? Qual a estrutura bem famosa lá em Washington? Você sabe. É a Casa Branca, né? Casa Branca, bem famosa e tal. E é interessante que lá em Washington, lá tem inúmeros monumentos. Esses monumentos são em homenagem à paz. Mas é muitos monumentos mesmo. Depois você pesquisa para você ver a quantidade de monumentos homenageando a paz que tem em Washington. E esses monumentos, eles são levantados justamente depois da guerra. Quando acaba uma guerra, vem uma paz, entre aspas, né? Eles constroem um monumento. Está cheio de monumento lá em homenagem, né? À paz na terra. Em mais ou menos 100 anos, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que interrompeu a paz dos sobreviventes da terra, matando 30 milhões de pessoas. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que matou 60 milhões de pessoas. Vocês veem que vai crescendo, né? Jesus falou: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Depois da Segunda Guerra, nós tivemos também aí o comunismo, que foi um regime extremamente sanguinário, cruel, que matou em média 100 milhões de pessoas. A paz hoje do mundo é um breve momento glorioso na história em que todos param para recarregar as suas armas. Desde que eu nasci, amados, desde que eu vim a esse mundo e eu fui crescendo, é guerra, é violência, né? Nós tivemos aquele ataque, né, às 2 torres, né, no 11 de setembro, foi uma coisa horrível, e guerra, um monte de guerra o tempo todo. A gente vive nessa pressão constante, amados. E para você ter ideia, em 1945, surgiram as Nações Unidas. E as Nações Unidas vieram com o seguinte lema: libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. Desde 1945 para cá, não tem um momento, amados, um dia de paz na terra. É constantemente guerras e guerras e guerras. Por isso, amados, que a gente deve confiar em Jesus, porque até nisso, Jesus mostra para nós que a gente não deve confiar nessa paz do mundo. João 14, no verso de número 27, acompanhem comigo. Guerras para tudo quanto é lado, amados. O ser humano é um ser humano depravado, o ser humano é um ser humano caído. O ser humano é um ser humano também ingrato, que ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. E muitas vezes, muitos vão almejando mais. E muitas vezes esse mais é conquistado à base de suor e sangue do seu semelhante, do seu irmão, humilhando o próximo, fraudando, mentindo, enganando. E olha o que diz aí, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus já está dizendo: olha, a minha paz é diferente. A minha paz eu dou de uma maneira que o mundo não consegue dar, que o mundo jamais vai conseguir oferecer. Por isso que a gente está vivendo aí, né? Eu estou falando num período de mais ou menos 100 anos. E é morte, guerra. Vê a África, a fome até hoje, amados. É um país que no passado tem uma história de muitas riquezas, ouro para tudo quanto é lado, diamantes. São países ali e com muitos recursos naturais, mas que hoje vivem na miséria.
E é muito triste, amados. Criancinhas com barriga assim, ó, estufada para fora, que tudo que tem ali é água misturada com barro. Tem cenas de, amados, coisas horríveis, de ver criança comendo fezes de animal, de boi. É muito triste, amados, esse mundo é mundo de sofrimento. Nossa vida é tão breve, amados. Você já reparou isso? Como passa tão rápido? De uma hora para outra somos surpreendidos por uma notícia ruim, ou vindo para nós, ou vindo para alguém que está do nosso lado, ou alguém que a gente tanto ama, parte de uma hora para outra. É tudo tão breve, tudo passa tão rápido, que quando a gente olha para as promessas de Jesus, amados, quando a gente vê políticos se beneficiando do povo, usufruindo de tantos privilégios, e o povo passando dificuldade, amados, quando você vê eles tirando tudo do povo, e eles mesmos nunca abaixam seus próprios salários, por mais que aumentou o salário mínimo aí, mas esse aumento é irrisório, porque tem a inflação. Se as coisas sobem o dobro, não adianta você ganhar 10% a mais, você vai estar perdendo de qualquer jeito. Quanto que você pagava em 5 quilos de arroz há mais ou menos uns 3 anos atrás? Quanto que você pagava? R$10, R$11, agora já está 18, 16, e oscila, por aí vai. São as aflições, são aqueles que perturbam a paz da humanidade. Mas sabe por que está acontecendo isso no mundo? Porque o homem, ele rejeitou a paz. Enquanto os homens continuarem rejeitando a paz, o mundo vai de mal a pior, irmãos. Por isso que Jesus disse: será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque os últimos dias vai ser um período de apostasia tão grande, e de muita falta de fé, amados. Nós vamos ver muita confissão positiva, né? E vamos ver pouco evangelho. E olha só o que diz em Lucas, capítulo 19, no verso de número 41, acompanha comigo, não fique de fora não. Diz assim: e quando ia chegando, vindo à cidade, o que aconteceu? Qual foi a expressão de Jesus? Chorou sobre a cidade, dizendo: se tu conhecesse também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz te pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. O que Jesus quis dizer? Que Ele como a paz, Ele como o príncipe da paz veio, e o seu povo o rejeitou, como está escrito na palavra, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas em João 1,12 diz: mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Só tem uma maneira de um homem ser pacificador. Ele não consegue ser pacificador por mérito próprio, ele precisa primeiro receber a paz no seu coração, porque qual é a recompensa de ser um pacificador? Ser chamado filho de Deus. E só quem pode ser filho de Deus são aqueles que creem, são aqueles que recebem. Mas você vê Jesus aqui triste, Jesus chorando, Jesus sente tristeza ao ver uma humanidade caída e rejeitando tanto a paz. Você vê que hoje o que dá muita audiência na internet, nas redes sociais, é sempre coisas relacionadas à morte, depravação, maldades. As pessoas sempre vão rejeitar a mensagem que é do Evangelho.
As pessoas compartilham de tudo no seu Facebook, mas não compartilham a mensagem de Cristo. Talvez tenham vergonha do que os outros vão falar, mas Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. É poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Jesus disse: se vocês conhecessem ao menos num dia, porque um dia de reconhecimento de fato de quem Cristo é capaz de mudar o interior de uma nação, amados. Amados, o mundo é um barril de pólvora. É muito ruim a gente ter que dormir com a janela fechada, amados, não podendo receber o vento natural que vem de Deus, de termos que criar vários muros e trancar nossas casas quando vamos dormir por causa da violência. É horrível isso, amados. Não é? Não poder ter a liberdade de saber que ninguém vai invadir sua casa. É muito triste isso, amados, de não podermos andar nas ruas em certos horários, em certos lugares. É muito triste. Esses dias eu peguei um Uber dizendo: olha, desculpa eu te perguntar para onde você vai, no caso, é porque já aconteceu isso comigo, já foi quase que assaltado uma vez levaram ele perto de uma boca de fumo. É muito triste ver o trabalhador não ter liberdade para ir no lugar que quer, para levar as pessoas. Imagine uma pessoa que mora numa favela, vamos supor, onde é perto de boca de fumo, e ela não tem condução, ela não tem carro, ela chama o Uber, e o Uber rejeita toda hora porque não pode levar a pessoa no lugar. A paz sendo interrompida. É muito triste, irmãos. A paz desse mundo não adianta, não existe. Paz nesse mundo não existe, irmãos. A única paz que existe é a paz que não vem desse mundo, mas vem direto de Deus, de Cristo. O mundo está corrompido, povo de Deus. Você repara que quando tudo que Deus criou cumpre o seu propósito. Cumpre, amados. Deus criou o sol brilha, bate na gente, tem aquela vitamina D do sol, que eu já disse que combate até depressão. Pessoas que têm problema assim, precisam se expor mais ao sol, que elas vão de alguma forma ser tratadas naturalmente, pelas coisas que Deus já nos deu. Deus criou, existem aí as árvores frutíferas, olha só, para encher a terra de fartura. Sementes que a gente lança e nascem, e florescem e frutificam. Deus criou o homem, amados, para a vida, mas ele preferiu a morte. Deus criou o homem para ser bom, mas ele preferiu ser mal. Amados, é incrível o processo de germinação de algo quando você vai plantar. Esses dias assim eu cheguei a plantar lá em casa uns milho, né? E aí, amados, deu uns 3 dias, já começou a germinar, já ficou apontando ali. Falei: meu Deus, que coisa maravilhosa da natureza, amados. E aí, na hora de fazer as covinhas para plantar uns feijões, aí senti a terra, amados, assim, poxa, parece que eu sou também maluco, pastor, mas rapaz, é tão gostoso sentir a terra, ao tal ponto de dizer: meu Deus, glória a Deus, é daqui que eu vim. Eu vim da terra. Deus me fez do pó da terra. Sabe, de você, caramba, as coisas florescem. Nosso país é um país tão bom em recursos naturais, não é, amados? Mas o homem, hoje em dia, o que ele faz? Ele destrói a terra, destrói os oceanos. Eu queria recomendar nessa mensagem, porque uma vez que a terra está poluída, ela também tira a paz dos habitantes. E mais doenças vêm por causa da poluição. O homem vai a cada dia mais reduzindo o seu tempo de vida. Eu queria recomendar para você 2 documentários, se você tem Netflix, alguns já tem no YouTube, para você assistir, só para levá-la a uma reflexão sobre o quanto miserável é e desgraçado é o ser humano, ao tal ponto que ele destrói a terra, amados, por causa de ganância e por causa de dinheiro. Tem um documentário que é
Seaspiracy. O significado desse documentário é aspiração marinha. Esse documentário vai falar sobre como que é feita a poluição no oceano e o que isso impacta na vida da humanidade. Tem um outro documentário que é chamado Cowspiracy. O nome desse documentário é O Segredo da Sustentabilidade. Ele fala e narra e mostra como o ser humano vai destruindo a cada dia mais a terra, a vegetação, as coisas. Por isso que em Apocalipse 11:18 diz: Deus destruirá os que destroem a terra. Mas a verdade, querido, que Deus fez um homem reto. Mas como diz Eclesiastes 7:29, mas ele procurou muitas invenções. E isso é narrado em Gênesis. Abra comigo em Gênesis capítulo 2. No verso de número 15, acompanhe comigo. E tomou o Senhor o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Presta atenção nisso, que isso é muito forte. Toda árvore do jardim. Nós podemos todas as coisas. Mas, versículo 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus criou o homem bom, Deus criou um homem inocente, nem roupas eles vestiam de tão inocente que o ser humano é. Deus criou o homem, no princípio se alimentava de toda a vegetação da terra, legumes e por aí vai. O homem tinha uma comunhão tão grande com os animais que botava os nomes nos bichinhos. O ser humano tinha uma paz. Amados, você já parou para pensar? Imagine essa terra 0 quilômetro. Imagine esse planeta Terra zero. Sem nenhuma contaminação. 0, 0, 0. Imagina a diferença na respiração, na disposição. Eles se alimentavam das árvores, da árvore da vida. Tinha a árvore da vida, amados. Eles podiam comer de tudo. Só que Paulo disse: podemos todas as coisas, mas nem tudo nos convém. E tudo aquilo que Deus diz não faça, vai preservar a gente mesmo e vai evitar a falta de paz. Vai evitar a destruição, vai evitar o mal. Aqui o homem tinha essa liberdade. E Deus falou: se vocês comerem, vocês vão morrer. O homem até então, ele era eterno. Enquanto eles estivessem diante de Deus e obedecendo a Deus, eles viveriam para sempre, amados. Só que Deus colocou e permitiu essa árvore lá, para mostrar que o homem precisa de liberdade, de escolha. Porque uma vida que não tem liberdade de fato para escolher, ela não é livre de verdade, ela é escrava de algo. E mesmo o homem tendo tudo do bom e tudo do melhor, ele foi atraído pelo mal. E olha o que diz em Gênesis 3, versículo 2. Versículo 1, ela dizendo para você entender: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Amados, eu fico bobo às vezes. Uns tempos atrás, o pessoal ficou desesperado no Facebook. Gente, olha, está vindo um grupo de satanistas aqui em Araruama, eles vão rondar pela cidade, amaldiçoar a cidade, e por aí vai, bababá, bababá. Eu falei: ué, nenhuma maldição cai sobre a tenda daquele que é servo de Deus.
Só que esse tipo de coisa, amados, eu acho tão bobo. O satanista. Para mim, o diabo ele usa mais o homem falando de Deus do que o diabo usa um homem falando dele mesmo. Como assim? Não entendi, pastor. Existem pessoas que se dizem de Deus e são usadas pelo diabo até mesmo usando a Bíblia. O diabo, quando vai tentar Eva, ele não chega com os chifrões. Apesar de dizer aqui que é uma serpente, há um debate teológico. Muitos falam que essa serpente é apenas uma alegoria. Muitos dizem que era ali um homem que estava ali também no jardim, né? E ele ficou de forma didática como a serpente. Só quando você vai em Apocalipse, o dragão, né, que fala sobre a referência sobre o dragão em Apocalipse, ele é também a antiga serpente. Então essa serpente nada mais é do que o diabo. Pode ser Satanás transfigurado em um ser humano ali no jardim do Éden, ou pode ser literalmente uma serpente aqui, um animal aqui mesmo. Mas o que eu quero mostrar para você é que quando a serpente ela vai enganar Eva, ela vai usando o nome de Deus, a palavra de Deus. Então o que você acha que é mais fácil o diabo enganar alguém? Quando ele diz que é diabo ou quando ele diz que é Deus? É a macumba ali, amados, a macumba está ali. Todo mundo já está vendo que o negócio não é estranho. A pessoa tem que matar o bicho, né, rapar a cabeça. Todo mundo já sabe que aquilo ali é estranho demais. É uma coisa assim que, né, que já está escrachado. Pessoa humilhada, né, sangue é derramado sobre a pessoa se corta, faz diversos rituais, está escrachado. Mas quando vem falando manso no nome de Deus, você repara a mansidão da serpente? Eu sinto essa mansidão quando eu vejo aqui, é assim que disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim. Você vê que toda atrocidade, a maioria das atrocidades que aconteceram no mundo religiosa, sempre envolve Deus. Agora há pouco nós tivemos o evento da mulher que teve relações sexuais com um mendigo, né? Que chocou toda a humanidade, o Brasil e o mundo todo, todo mundo ficou assim, nossa, como é que pode um negócio desse? Né? E a mulher, em alguns relatos, ela dizia ali que estava vendo Deus no mendigo. Né? Estava vendo Deus no mendigo, depois disse que estava vendo o marido no mendigo, ela usou Deus. As pessoas constantemente usam o nome de Deus em vão. Elas sempre usam Deus para tentar escapar dos seus pecados. Só que quando você usa o nome de Deus e mente no nome de Deus, você não está escapando e ocultando os seus pecados. Você está agravando ainda mais e perturbando a paz e não deixando que ela chegue em você. Mentir no nome de Deus é uma das piores coisas que existe. E o diabo, ele sabe muito bem disso. E ele sabe que ele usa o nome de Deus distorcendo, ele vai conseguir enganar muito mais gente do que falando que ele é diabo mesmo e que ele é o enganador. Vamos no verso 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Eva lembrou da palavra de Deus. Você vê que parece que é uma guerra, né, espiritual. Sabe o que me lembra muito? Porque Eva, de alguma forma, também representa a humanidade, representa o primeiro Adão. O primeiro Adão resistiu na primeira fala do diabo, lembrando da palavra de Deus. Você lembra quando o diabo ele tentou Jesus? Como que o diabo tentou Jesus, amados? Tempo todo usando a Bíblia, né? Ele viu que Jesus estava com fome, ele disse: transforme essas pedras em pães. O que é feito hoje em dia? A pessoa está com um problema em casa, e o que é oferecido muitas vezes para ela? Faça algo, isso aqui, que vai mudar de vida. Dê aqui uma oferta, um sacrifício absurdo que tu vai mudar de vida. Ou seja, transforme pedras em pães.
A tua vida vai mudar assim, ó, de uma vida de uma hora para outra. Sempre envolvendo a questão externa, né? E aí Eva lembrou da palavra de Deus. Não, Deus disse que eu posso comer de todas as árvores, mas aquela que está no meio do jardim não. Sabe por quê, ô serpente? Porque senão eu vou morrer. Ela lembrou da palavra de Deus. Só que o diabo, amados, se tem uma coisa, uma habilidade que ele tem é de persistir. Ele persiste, amados. Por isso que está escrito na palavra: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Você veja, amados, a certeza, o poder de convencimento, a fala de marqueteira mesmo, sabe? A mulher lembrou da palavra de Deus, mas existe uma outra voz que está tentando levar ela a desobedecer a palavra de Deus, e a serpente diz: certamente não morrereis. Então toma muito cuidado. Fulano fala bonito, fulano diz coisas bonitas. Por isso que precisamos conhecer as Escrituras. Jesus venceu o diabo usando a palavra. Jesus venceu o diabo recitando as Escrituras. Jesus disse na primeira tentação contra o diabo, não é? O diabo tentou ele 3 vezes, não é? No mesmo tempo foram 3 vezes que o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Na primeira Jesus disse, não é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Na segunda Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorará e somente a Ele servirás. Na segunda Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorará e somente a Ele servirá. Sempre citando as Escrituras. Por isso que o nosso culto é, uma parte dele, o tempo maior aqui é citando as Escrituras. E você precisa examinar essas mensagens. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o... O homem vivia bem, sim ou não? Aquela mulher que se relacionou com o mendigo, talvez ela vivia uma vida tranquila com o marido. Mas a curiosidade, talvez, pelaquilo que é mal, o fetiche pelaquilo que é mal, a carne, né, as inclinações da carne, leva a pessoa a fazer os terríveis absurdos. Eva já tinha uma vida boa, amados, tinha tudo. Você vê que muitos homens hoje têm seu casamento, têm suas esposas, mas muitas vezes não resistem às tentações de outras mulheres e traem suas esposas. E depois se arrependem amargamente do que fazem. Não pensam que aquilo que ele vai fazer vai gerar uma consequência de morte. Morte espiritual, morte de sentimentos. Talvez você se pergunte: poxa, pastor, eu não tenho culpa, o pecado foi de Eva. Amados, Eva está representando a humanidade. Se tivesse eu ia cair. Se tivesse qualquer um que estivesse lá, qualquer um de nós, se fosse o primeiro casal lá, iríamos pecar de igual modo. Isso é uma representatividade da humanidade caída, irmãos. Que trocou a vida pela morte, que trocou a paz pela guerra. E aí, meu querido, a serpente conseguiu enganar Eva. E a partir daquele momento ali, Eva também consegue compartilhar o mal com seu marido, e os dois caem em pecado. E o mundo está do jeito que está hoje por causa disso. Quanto maior é a autoridade, maior é a cobrança também. A atitude de uma pessoa
pode muitas vezes acabar e destruir outras pessoas ao redor também. A atitude dos políticos, se eles escolhem mal, se os políticos, eles fazem leis para eles e esquecem do povo, o povo vai sofrer as consequências desses maus políticos. Grave isso que você está ouvindo. Você tem que portar a paz na tua casa e não a guerra. Atitudes erradas geram guerras, atitudes certas geram a paz. E é isso que Jesus quer, que você seja um pacificador. Olha só, vamos terminando. Romanos capítulo 5, verso 19. Amados, Adão e Eva foi o primeiro casal, eles tinham paz. A escolha deles, impensada, mexeu com a geração futura, mexeu com os filhos. Quantos de nós, às vezes, quando no passado tivemos atitudes erradas, hoje a gente vê os nossos filhos, muitas vezes, talvez, indo por caminhos que a gente não queria, e a gente se arrepende e fala, poxa, por que eu não fui de Cristo antes? Eu ia ensinar meus filhos assim, assado. Atitude de um cabeça. Adão, naquele exato momento, ele era o líder da sua prole, que viria. Mas ele escolheu a guerra e não a paz. Por isso que o mundo está do jeito que está, desde o princípio, amados. Desde o princípio. E aí, amados, Jesus veio para corrigir esse problema e para ser justo. A justiça vem por Jesus. Porque Jesus veio para te trazer de volta para o paraíso. Jesus veio para consertar o que estava torto. Olha o que diz aí Romanos capítulo 5, verso 19, queridos. Romanos 5, verso 19. Diz o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê? Pecadores. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos. Qual é o exemplo disso? Quando eu tomo a atitude certa, pessoas são beneficiadas com minha atitude, tomando atitudes certas. Quando eu tomo uma atitude errada, pessoas são de alguma forma impactadas. Aqueles que estão debaixo de você são impactados com a tua má atitude. Por isso que a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Por isso que a Escritura é perfeita. Houve uma grande desobediência no início, veio o pecado no mundo, mas houve também a maior de todas as obediências, o próprio Deus veio até nós, amados. Suportou até o fim, morte de cruz, disse, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele obedeceu em tudo e nada pecou, mostrou para nós o caminho. Resgatou uma turma que estava longe, amados, distante. Nossos pecados, porque de alguma forma nós éramos descendentes de Adão, também o pecado, a escravidão do pecado corria nas nossas veias, e agora, como justiça, Jesus nos resgatou de volta para a humanidade, para a sua eternidade, melhor dizendo, resgatou-nos de volta para o paraíso, para um lugar celestial, amados. Ele é a verdadeira paz, povo de Deus. Ele nos trouxe de volta. Nós estávamos longe, abandonados totalmente, nus no pecado. Jesus, pela sua obediência, nos trouxe de volta. Então você consegue compreender que uma atitude de uma pessoa errada pode afetar outras pessoas, e uma atitude certa pode abençoar diversas pessoas. Eu quero terminar aqui essa mensagem, Apocalipse 7, amados.
no verso de número 13. Lembra que eu disse para você? O mundo começa na paz através do jardim do Éden e termina as coisas na paz, mas agora com a eternidade, pelo sangue de Jesus Cristo. Não espere nada dessa vida, irmãos. Essa vida é sofrimento, é dor. Às vezes você vai se sentir só. Às vezes você vai se sentir abandonado por alguém. Às vezes alguém que você tanto amava vai te trair. Essa vida, amados, não espere nada dela, espere a vida que está proposta por Jesus Cristo. Por isso ele disse: a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. Apocalipse 7,13 diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Nunca mais. Nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Vamos nos colocar de pé, queridos. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Talvez você entrou assim aqui, cheio de aflições. Essas aflições não podem tirar a tua paz, não pode, porque a tua paz é Jesus Cristo. A tua paz está em Jesus Cristo, não está em homens, não está nessa vida. Você se sente injustiçado, não se sente, irmão? Se sente. Quando você olha para o cenário político, você se sente injustiçado. Eu me sinto. Quando você vai no mercado, vê os preços das coisas absurdas, você se sente injustiçado. Quando você não vê segurança, você se sente talvez injustiçado. Ou talvez porque a doença veio. Jesus o tempo todo te mostra: esse mundo é mundo de aflições. Jesus o tempo todo nos mostra: foque na eternidade, ajunte os tesouros no céu. Jesus nessa terra, o que ele recebeu foi uma coroa de espinho na cabeça. Jesus nessa terra, sabe o que ele recebeu? Cuspidas no seu rosto, socos e pontapés no seu corpo. Jesus nessa vida, o que ele recebeu foi xingamentos, blasfêmias e mais blasfêmias. Jesus nessa vida recebeu açoites no seu corpo. Jesus nessa vida chorou, o seu suor se tornou em gotas de sangue, de tão aflito que ele estava. Jesus nessa vida teve que carregar uma cruz com um peso de mais ou menos 120 quilos. Foi isso que Jesus recebeu dessa vida, amados, desse mundo.
para levar a obediência e nos salvar, irmãos, e nos enxertar nele como videira verdadeira. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. De outra maneira, não tem paz verdadeira. Muitos vão fumar um cigarro para tentar sentir paz. Que paz é essa que vai destruir o pulmão da pessoa, amados? Muitos dizem: eu vou me embebedar para esquecer meus problemas. Que paz é essa que vai destruir o fígado da pessoa, provocando muitas vezes cirrose? Muitos dizem: eu vou usar cocaína, eu vou usar maconha, drogas, para me sentir mais inteligente, ou para me sentir com mais disposição. O que é isso, amados? Destruir o cérebro, destruir a mente que Deus deu com substâncias desse jeito. Sendo que tudo isso só destrói. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, irmãos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Coração eu entreguei a ti, e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. O Senhor precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. O Senhor precisa saber o que diz meu coração. Jesus, 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 Jesus. Vem comigo, meu coração, meu coração eu entreguei a ti, e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. O Senhor precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar,
pois tenho algo a lhe dizer. O Senhor precisa saber o que diz meu coração. Jesus, o amado da minha alma. Jesus, quero ser a canção, quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção, quero ser a canção que te faça sorrir, que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Não espere nada dessa vida aqui, amados. Os homens se corrompem por causa de poder. Os homens se corrompem por amor ao dinheiro. Os homens deturpam a mensagem por grana. As guerras acontecem pelo poder. Os homens rejeitam a paz, a verdadeira paz. Então você vai estar firmado em Jesus, porque as aflições, elas vão vir, querido. Se eu disser que elas não vão vir, estou sendo mentiroso, e Deus vai me condenar pela mentira contada dos meus lábios. Deus me julgará se eu mentir, amados. Porque a palavra de Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, irmãos. As restrições em relação à pandemia foram flexibilizadas, irmãos. Hoje você pode abraçar o irmão que está aí junto com você do seu lado. Abraça o teu irmão. Pode abraçar o teu irmão. Fale com ele. Às vezes um abraço, amados, vale muito mais do que palavras. Abraços verdadeiros e sinceros na presença de Deus. João abraçava muito Jesus, o apóstolo João. O abraço dele era tão profundo que ele ficava nos peitos de Jesus, reclinado assim, ó. Era um carinho que ele tinha pelo mestre tão grande. Então entenda isso. A tua paz depende de Cristo, mais nada. Mais nada, irmão. Seja um portador da paz e não um portador do caos. Porque você vai ser chamado filho de Deus se você for um pacificador de verdade.